Fala galera, sejam bem-vindos ao mundo e a mais um podcast. E vamos começar por onde? Vamos começar por lugar nenhum. Vamos começar falando qualquer coisa e vendo onde é que a gente vai terminar. Eu tava caminhando hoje e fazia muito tempo que eu não caminhava sem usar fone de ouvido, sem ouvir música. E foi muito bom. Eu fiz um podcast enorme dentro da minha cabeça e seria um podcast muito bom. Ou não também, porque eu não falei uma palavra, só fiquei pensando, eu fiquei me imaginando falando um monte de coisa. E um monte de gente me escutando. Eu não sei porque eu tenho esses delírios de grandeza e eu fiz isso. Eu fiquei falando um monte e enquanto eu falava, ficava me imaginando, falando, e ficou na minha cabeça, ficou muito foda aquilo. Mas provavelmente se eu tentasse colocar aquilo pro papel, pra transformar aquilo em um áudio mesmo, iria ficar ruim. Tanto é que agora que eu posso fazer, eu não quero, eu lembro de muitas coisas que eu pensei, mas não deu vontade de falar. Porque é o tipo de coisa que soa muito legal, mas não é legal quando você bota na prática, bota no papel. Aí fica um negócio meio chato. E dito isso, vamos, vamos ver o que mais tem para falar. Tem um assunto que faz muito tempo que eu quero falar e eu acho que se eu ficar enrolando para falar, eu vou ficar protelando, eu nunca vou começar a falar, porque se eu ficar dando muita importância pro assunto ao invés de simplesmente ir falar de uma vez, ele nunca será dito. E esse assunto é sobre influência e sobre poder, porque querendo ou não é o que a gente anda mais, o que a gente, porra, não tô conseguindo formular uma frase. É isso que dá encher a cara ontem e hoje eu tô desanuviado, tô meio, eu não sei, parece que a pessoa perde a capacidade de pensar direito. Isso que já faz o que? Umas 20 horas desde que eu bebi. Eu bebi até as 3 da manhã de ontem, dormi, acordei e eu ainda tô mal. Eu não sei como é que tem gente que consegue levar isso como estilo de vida. Eu não consigo. Não sei se é eu que bebo demais também. Tá, mas não é esse o assunto principal. O assunto principal não é novidade para ninguém que a gente está perdendo a nossa liberdade, o nosso poder de agir no mundo. E isso me fez questionar sobre o passado e não só isso, mas eu vou ter que entrar nesse assunto da literatura porque foi isso que me fez começar a ter essa reflexão. Tem dois personagens que me marcaram muito na história da literatura. Um deles foi o Nikolai Stavrogin, que eu já falei sobre ele aqui, porque ele tinha uma imponência, um certo poder, um certo magnetismo em relação aos outros personagens que me cativou muito. Eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu queria ter o poder que esse cara tem. Por mais que ele não seja um personagem bom, com uma conduta boa, por mais que não seja um homem bom, ele era um grande homem à sua maneira, que era uma maneira bem sombria, diga-se de passagem, mas ele era um grande homem. E um outro personagem que eu andava até esquecendo dele, mas que chegou a influenciar, não o personagem em si em específico, mas o livro inteiro também me influenciou muito, que foi Miyamoto Musashi, do romance Musashi. E o cara que escreveu esse romance, ele escreveu, provavelmente o Musashi ele existiu realmente na vida real.
Mas o cara que escreveu esse romance, ele escreveu. Provavelmente ele romanceou um pouco, ele aumentou, ele tornou o negócio mais épico. Mas nem por isso deixa de ser uma coisa menos. Não deixa de ser um negócio bom, vamos dizer assim. É um livro menos realista. É um livro assim, ele é realista, porque ele conta uma história realista sobre um samurai que era um Musashi. Mas ele se permite ser mais épico do que realista, digamos assim. No romance, o personagem ele luta contra vários espadachins ao mesmo tempo e com apenas 21 anos. Eu não sei se na realidade isso seria possível, não sei se o Musashi da vida real, que ele realmente existiu, ele chegou a conseguir esse feito. Eu sei que o Musashi da vida real ele inventou realmente o estilo de duas espadas e ele realmente era invicto, eu acho. Mas eu não sei se essa fama de invencível dele ele conquistou porque ele só enfrentava um cara por vez, e daí ele vencia, enfrentava, vencia, inventava, vencia, e ele fez a fama dele assim. Ou realmente teve esses episódios onde ele enfrentou dois caras ao mesmo tempo, ou como nesse caso, vários caras ao mesmo tempo. Inclusive, o Musashi o romance, ele inspirou. O romance foi inspirado na vida do Musashi em si, e o mangá Vagabond foi inspirado nesse romance, que acho que é do Enji Toriyama, acho, não lembro o nome do cara que escreveu o romance. Mas o livro foi inspirado nesse romance que eu li em 2017, faz tempo que eu li, mas eu li e era um livro que tinha me marcado bastante também. Mas depois eu tinha esquecido desse livro. Mas eu li ele em 2017 e um ano depois, mais ou menos na mesma época do ano, era final de 2017, eu tinha lido a história do Musashi, o romance Musashi, e lá pro final de 2018 eu tinha lido Os Demônios, que é onde aparece o Stavrog. Então, eu li esses dois livros e um foi muito próximo do outro. E os dois livros me marcaram bastante. Só que eu estava focando mais no Stavrog porque eu reli esse livro primeiro. Eu tinha lido em 2018 e eu reli no meio desse ano. E daí eu voltou tudo, entendeu? Porque eu tinha lido o livro, o personagem ele tinha me marcado bastante, mas eu tinha, sei lá, esquecido, não tinha dado muita bola. Eu estava numa fase que eu estava lendo um livro atrás do outro. E isso na verdade é péssimo, porque você não tem tempo para ficar refletindo sobre o livro. Agora como eu tô lendo ainda, mas eu reduzi o fluxo da minha leitura. Eu leio mais devagar, eu reflito mais sobre o que eu estou lendo e eu consigo fazer isso porque além de ler eu vou fazendo outras coisas. Eu vou resolvendo outros pepinos da minha vida, eu vou estudando outras coisas paralelas. Então eu vou deixando a leitura como um hobby que eu faço no final do dia, no máximo. Por causa disso, eu consigo ler com mais tranquilidade e fazer e refletir mais, que foi o que eu fiz dessa vez. Eu li rápido, mas eu refleti mais sobre o que eu tinha lido. E acho que por isso que eu tive muito mais insights dessa segunda vez que eu li do que da primeira vez que eu tinha lido lá atrás. E por que eu tô entrando nessa, por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando de Musashi e de Stavrog? Porque cada um à sua maneira, na minha visão, eles foram grandes homens do tempo deles. Eles eram homens acima da média, que não eram só mais um cara, não era um cara medíocre, era uma pessoa que não necessariamente iria se tornar alguém extraordinário, mas é alguém que tinha potencial para ser extraordinário. E é interessante ver como eles, cada um à sua maneira, ao seu tempo, eles agiram no mundo e agiram no mundo que se apresentou para eles. E eu vi e tinha me afetado tanto, estava tão transtornado, tão obcecado por esse personagem do Dostoiévski que eu fui em fórum, comecei a discutir em fórum sobre isso e eu comecei um anônimo começou a me responder
E a gente foi conversando sobre isso e ele me deu umas luzes muito interessantes, porque ele falou que na Rússia, se você for analisar bem toda a literatura da Rússia no século XIX, parece que os nobres russos eles vão ficando cada vez mais domesticados, mais mansos, mais é, mais contidos, ele usa essa palavra. E ele fala, onde é numa sociedade que é cada vez mais domesticada, cada vez menos livre, cada vez mais emasculada, que era isso também que estava acontecendo naquela época, os homens estavam se tornando cada vez mais emasculados. Onde é que o grande homem se encaixa? Onde é que o grande homem se encaixaria? Porque o Musashi, ele conseguiu se encaixar com uma certa facilidade, porque ele cresceu num contexto onde, primeiro que ele cresceu lá, era 1500 e alguma coisa, 1600 era a época que ele cresceu, lá no feudalismo japonês. Então ele estava numa época onde, primeiro, não existia pólvora direito ainda, não existia a arma de pólvora, a arma era a espada, então o cara ele podia se especializar em ser um bom samurai, em ser um bom espadachim. Ainda era uma coisa que era importante. Eu acho que só no século XVII por XVIII que começou a realmente deixar de ser tão importante assim esse lado físico, que realmente as armas começaram a tomar conta. Mas antes disso, por mais que tivessem armas, tinham que ser manuseadas à mão. Não era só apertar um gatilho e já era. Você tinha que fazer o negócio, você tinha que aprender, você tinha que ter uma técnica. E nisso vinha toda uma filosofia junto, porque imagina, você vai lutar contra uma pessoa, você vai duelar contra um cara de espada, você tem que ter a técnica e se você errar, você morreu. E se você acertar, você matou. Era assim, então imagina, inevitavelmente tinha surgir uma filosofia por trás disso. Porque é uma coisa muito, muito brutal, muito visceral. Só que antes não tinha filosofia nenhuma, antes eles só saíam, se matavam e era isso aí. No final, quando já começou a surgir a pólvora e só matar por matar já não era o suficiente, é que começou a surgir realmente uma filosofia por trás. E aí que entra Musashi, ou seja, ele já entrou meio que num período de declínio, que era o declínio dos samurais. Ele pegou, ele aproveitou, ele cresceu no contexto correto de declínio do samurai como uma arma viva, como um soldado, e a ascensão do samurai como um caminho de vida, um caminho filosófico. Ele meio que pegou exatamente essa, essa, essa queda e essa revolução, vamos dizer assim, e ele aproveitou isso muito bem, porque ele era o homem certo na hora certa. Ou talvez ele era o homem certo na hora errada. E, e é isso, ele surgiu numa época não de necessariamente de decadência, mas de mudança. E o Stavrogin, ele está num contexto muito parecido no sentido de que a Rússia estava num estado decadente. A cultura da Rússia estava num estado decadente e a cultura do mundo na época estava num estado decadente. Porque cientificamente falando, estava tudo voando, era uma descoberta nova por década. Só que filosoficamente falando, estava tudo decaindo um monte. Tanto é que o último grande filósofo do século XIX foi Nietzsche, que era um filósofo praticamente apocalíptico. Ele chegava já falando que já destruiu, o objetivo dele como filósofo era destruir toda a forma que o mundo tinha de ver as coisas até aquele ponto. E, e ele queria destruir tudo e recomeçar tudo de novo. Ou seja, já dava para sentir a vibe do século. E o que? Ele escreveu essas coisas em 1880. Stavrogin foi criado em 1871, 72. E outro fato interessante é que o Nietzsche ele foi muito influenciado por Dostoiévski.
Tanto é que o que fez ele colapsar foi ver um cavalo sendo chicoteado. E Raskolnikov viu um cavalo sendo chicoteado também e daí que se protegeu o cavalo. Isso tá em Crime e Castigo. Ou seja, ele foi lá e eu tenho por mim que ele foi muito, tem até um artigo que eu não vou lembrar agora o nome, mas que fala que talvez parte da pira dele foi justamente essa semelhança de ver o cavalo. Acho que ele lembrou de alguma forma de Raskolnikov quando ele viu o cavalo sendo chicoteado. Enfim, o resumo é o seguinte: essas evidências só mostram que ele realmente era muito influenciado por Dostoiévski, mesmo depois que ele passou a desprezar ele, porque eu acho que ele seguiu pelo caminho do niilismo, não do niilismo, mas de uma moral que se desprendia da moral cristã, enquanto Dostoiévski ele ia para o exato oposto. Ele era um cristão ferrenho e para ele era ou a moral cristã ou tudo se perdia, entendeu? Diferente do Nietzsche que acreditava no oposto, que tinha que se abandonar a moral cristã, criar uma moral mais forte, mais condizente com a natureza humana. Ou seja, visões opostas, mas ainda assim ele foi fortemente influenciado por Dosto e isso só mostra como é que era a vibe já da época, né? Era uma vibe meio que de fim de tempo. E o Stavrogin, eu acho que ele consegue abarcar muito bem essa vibe. Porque por mais que ele seja um homem dominante, por mais que ele fosse, né, um cara imponente, que fazia sucesso com as mulheres, bonito, ele tinha uma vibe sombria, ele tinha uma vibe densa, ele tinha uma vibe que não era uma vibe de um cara normal, assim, não é a vibe de um alfa, digamos assim. Não é um cara extrovertido, feliz, alegrão. Ele até era assim, mas ele foi para outro caminho. Ele ficou contido, ficou sombrio, misterioso. Esse era Stavrog. E esse cara ele recomendou um outro livro para eu ler. Esse mesmo cara que me falou que a aristocracia russa, ele teve a impressão que ela foi ficando cada vez mais contida e ele recomendou um outro livro que é O Herói do Nosso Tempo, que tinha um outro personagem, se não me engano era o Pieroshin, Pieroshin, eu acho. E eu li esse livro também. Eu li em inglês, então por mais que eu tenha lido o livro inteiro, provavelmente eu deixei algumas coisas passarem, porque o meu inglês ele eu entendo, mas não muito. Eu tenho que traduzir muita palavra ainda. Eu uso o Google Tradutor para traduzir. É palavra por palavra, mas é o Google Tradutor. Então assim, eu tenho um inglês meio pífio. Eu consigo ler, mas é como se eu estivesse vendo um filme com uma névoa na minha frente, entendeu? Eu consigo entender o que está acontecendo, mas longe de ser 100%. Mas eu li e o Pierocha, foi meio que como o camarada lá falou mesmo. O Pierocha, ele soou muito mais extrovertido, alegre, leve do que o Stavrogin, porque ele estava numa fase onde, eu não sei, onde o mundo, eu tenho por mim que grandes homens, o arquétipo de grande homem, ele serve para abarcar a vibe. Você cria um cara que ele é para ele ser o modelo de homem daquela época. E como ele é um modelo de homem daquela época, ele tem que ele é o arquétipo de grande homem é assim, ele é o alfa, então ele vai ser o cara, o protagonista daquela época. Só que para ele ser esse protagonista, ele tem que abarcar o contexto daquela época. O objetivo dele é ser a personificação daquela época. Eu acho que foi isso que esse cara quis dizer para mim. Ele tem que personificar através de uma pessoa
o que que aquela época representa. E o Pierotti, ele personificou isso através de um cara meio bonachão, gente boa, que tem seus princípios. Tanto que no final do livro ele duela com um amigo dele e ele sabia que o amigo dele ia trapacear. E mesmo assim ele faz questão de receber um tiro, daí o amigo dele erra. E daí ele sabia que a pistola dele ia estar descarregada e a do amigo dele não. Só que daí ele manda recarregar de novo, tipo, ó, eu quero recarregar só para garantir. Ele faz de propósito porque ele sabia que estava descarregado. E nisso ele pega esse amigo, entre aspas, dele. E, enfim, daí leio o livro. Mas, enfim, ele era um cara bonachão, mulherengo, mas que tinha princípios. E quando era coisa direito, era coisa direito. Porque provavelmente ele abarcava o espírito daquela época, dos anos 30. O Stavrogin, ele já abarca o espírito dos anos 70, que já não é um espírito alegre, feliz. Porque, assim, os anos 30 é o quê? Era a pós-guerra da época e era como se fosse os anos 60 do século 20. Então o mundo ele tava indo, entendeu? Tava feliz o mundo. O mundo tava alegre, ele estava naquela fase de expansão. Era um momento difícil que todas as nações tinham passado e ele tinha ido embora, então estava tudo voltando ao normal, crescendo, entendeu? As coisas estavam funcionando. Nos anos 70 não. Nos anos 1870 já tinha crescido o que tinha que crescer, as revoluções, as ideias, as grandes revoluções tecnológicas. É claro que ia ter muita coisa ainda, só que até, sei lá, 1890, 1900, mas assim, já tinha sido inventado muita coisa. As ideias principais do século XIX, elas já tinham nascido, elas já tinham sido teorizadas, elas já tinham sido expostas. Então, assim, meio que já estava numa vibe do que, já deu o que tinha que dar essa época. Então, já estava começando a ficar uma época mais sombria, mais uma preocupação maior com o futuro, não um olhar com o futuro de esperança, mas de medo, de preocupação, de dúvida, que eu não vi, por exemplo, em 1830, quando eu li Pierotti, não tinha essa preocupação. As histórias contadas lá eram histórias mais de aventura mesmo. É um livro muito mais aventuresco do que ideológico. Agora, Os Demônios não. Não tem muita aventura ali. É mais ideologia, discussão. E até mesmo o Tolstói, que ele fazia uns livros um pouco menos filosóficos, ele realmente contava histórias, mesmo sendo livros mais aventurescos, já tinha uma certa necessidade de ter que discutir ideias, uma certa preocupação com o futuro. Você sentia que o tecido social da época ele estava mais denso, mais sombrio, mais, eu não sei, tinha uma certa tinha uma certa confusão de ideias que não tinha, ou pelo menos não aparentava ter, em 1830. O mundo, as pessoas elas só viviam e viviam. Não tinha tanto conflito de ideias, confusão de ideias. As pessoas elas viviam mais e pensavam menos. Em 1870 já não. Todo mundo parecia que estava mais intelectualizado e por esse motivo era um mundo que tinha muito mais ideias do que necessariamente aventuras. E é isso. E dito isso, eu acho que dá para fazer um paralelo sempre. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou voltar a falar. Eu acho que tem um paradoxo entre. Tem um paradoxo entre. Dá para fazer um paralelo, não é paradoxo? Paralelo.
dá para fazer um paralelo entre a paz, que foi a era vitoriana, e a paz, que foi o período pós-Segunda Guerra Mundial. Porque até a época foi igual. Foi um período de paz que foi de 1820, vamos botar aí, 1820, né? A guerra terminou em 1815, mas vamos arredondar aí para 1820, que os primeiros 5 anos de pós-guerra meio que tá todo mundo meio fudido ainda, depois que a vida começa a andar mesmo. Então bota aí 1820, se bem que bota 1815 para facilitar bem o exemplo. A guerra acabou em 1815 e em 1915 começou a Primeira Guerra Mundial, né? E em 1914, né? Começou. Ou seja, exatamente 100 anos de paz e depois foi, eu não considero, eu considero uma trégua, mas não um período de paz, porque o intervalo entre, eu considero um intervalão, não um período de paz. O intervalo que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi cheio de desgraça. Já tem aqueles anos pós-guerra que tem uma recuperação toda. E não bastasse isso, foi crise atrás de crise, golpe atrás de golpe. A Primeira Guerra acabou, mas daí teve nos Estados Unidos a crise de 29, na Rússia teve a Revolução, e em outros países provavelmente teve um monte de coisa também. Nos Estados Unidos, na Alemanha foi o nazismo, na Itália foi o fascismo. Ou seja, foi uma época que foi uma trégua só, um preparo. Não foi uma paz de verdade. Então eu nem considero como um período de paz. Foi meio que uma mini Guerra Fria, vamos dizer assim. E daí, se você pega de 1915 até 1945, foi uns 30 anos de guerra, né? Entre trégua e mais guerra. E as guerras que terminaram em 1815, as guerras onde Napoleão lutou e tudo mais, elas começaram o que em 1700. A merda começou em 1790 com a Revolução Francesa e só foi terminar em 1815. Ou seja, foram uns 25 anos de turbulência e depois 100 anos de paz. E agora a gente está o que, uns 80 anos de paz? É claro que teve a Guerra Fria, mas a Guerra Fria era uma vibe diferente, porque por mais que fosse Guerra Fria, o mundo ele estava funcionando, ele estava evoluindo, ele teve um tempo para esperar e evoluir. Em períodos de guerra, guerra mesmo, por exemplo, Revolução Francesa, seguido do Napoleão, ou então Primeira Guerra e Segunda Guerra, os períodos entre essas guerras, essas tréguas, não é um período que dá aquele respiro, que você consegue fazer o mundo crescer, né? Você consegue se desenvolver. É um período muito turbulento para isso. É muito difícil ter um crescimento realmente constante, consistente. Então, para mim, eu tenho por mim que 1960 está o que 1830, 1960 está para o século XX, o que 1830 estava para o século XIX. E daí vai lá, né, 1960, passou 40 anos, 2000 passou 50 anos, 2010 passou 60, 70 anos, hoje em dia. E de 1830 para 1870 aí passou uns 50 anos também. E hoje, se você parar para pensar bem, a gente está na mesma vibe que as pessoas estavam no final do século XIX. Uma vibe sombria, uma vibe ruim, uma vibe que, por mais que você tente ter uma mentalidade positiva, você olha para o futuro e você sente medo, dependendo do caso, mas mesmo não sendo medo, você sente um. Não é ressentimento a palavra. Você sente um certo, você desconfia do futuro. Você desconfia do futuro, você olha para ele com cautela, não um futuro que você olha assim, que nem as pessoas olhavam nos anos 60 para o futuro, elas pensavam, que futuro bom, elas podiam fazer carreira, elas podiam olhar para o futuro e pensar, não, eu vou seguir esse plano, vai dar tudo certo e daqui 40 anos a minha vida vai ser assim, assim, assim.
As pessoas podiam pensar assim naquela época porque era uma ascensão econômica e uma degradação moral. Conforme a economia ia melhorando, a moralidade ia piorando. Só que nos anos 60 tinha muita esperança, porque a moralidade ainda estava muito forte e a economia estava crescendo, mas ainda podia crescer muito mais. Então devia ser uma vibe muito boa os anos 60. Devia ser uma vibe muito livre, muito gostosa, se você morasse no país correto, é claro. Na Rússia não devia ser muito gostoso, não. Nos anos 60, na União Soviética. Mas nos Estados Unidos, no Canadá, talvez até no Brasil, devia ser uma vibe muito boa, muito tranquila, muito gostosa. Hoje não tem essa vibe. Hoje é uma vibe sombria, é uma vibe de fim de tempo. É quando eu falo fim do tempo, não é o fim dos tempos, apocalipse, não é necessariamente isso. Quando eu falo, é mais sobre o mundo. Você tá com a impressão que alguma coisa vai mudar, alguma coisa não vai, não. Aquela impressão é que assim, do jeito que tá, não fica, vai ter que ter uma grande mudança. Assim como teve que ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que fudeu com a vida de muita gente, mas que fez as mudanças que talvez, não sei se fossem necessárias, mas elas aconteceram e o mundo mudou. E tem muita coisa que mostra que isso vai acontecer. De um lado você tem um fascismo sanitário cada vez maior, uma incongruência científica cada vez maior, uma irracionalidade intelectual cada vez maior, onde as pessoas elas falam absurdos como acredite na ciência, sendo que a ciência ela foi criada para ser o contraponto da fé. Então, acredite e ciência está na mesma frase, é uma incongruência por si só. E as pessoas falam isso. E de um lado você tem um governos se dando as mãos para 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 colocarem no cu da população do mundo inteiro, basicamente. Não tem como falar isso sem soar um pouco, pelo menos, conspiracionista. Mas você tem a ONU, você tem os governos dos estados, dos países, seguindo mais ou menos a mesma cartilha mundial. Todos os países estão seguindo um padrão mundial. Você tem um aceleramento gigantesco no autoritarismo dos governos, com o aval da população. De outro lado, você tem o Bitcoin e as criptomoedas que também estão crescendo numa velocidade gigantesca. E você olha para tudo isso e você pensa, porra, alguma coisa grande vai acontecer. E algo me diz que, assim, as mudanças disso vão ser muito boas, mas o processo não vai ser nada bom. É um processo muito ruim. Assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram uma mudança muito boa, um aceleramento tecnológico muito bom. A internet, se você for parar para pensar bem, e muitas coisas boas, mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foram boas em nenhum aspecto, principalmente para quem estava lá embaixo, os peões da sociedade, o gado, o rebanho, nossa. Então, a pergunta que fica é: qual é a vibe? Quem seria o grande homem do século XXI, né? Quem seria? Eu vou falar dois nomes e provavelmente vocês vão rir, mas é isso aí, cara. Eu acho que esses caras representam muito bem a vibe do grande homem do século XXI. O primeiro é o Arthur Petri e o outro, esse sim, vocês vão se surpreender, Felipe Neto. Sim, o Felipe Neto, um grande homem, como assim sim? Porque ele pegou a vibe, ele mais do que ninguém pegou a vibe atual e
agiu em cima disso. Ele fez isso com maestria. Ele fez isso com uma maestria que ninguém entendeu até hoje e a maioria das pessoas não vão entender nunca. Porque uma coisa que eu senti, principalmente nessa pandemia, eu senti na alma, foi me desiludir com a maioria das pessoas. Eu não consigo mais ser idealista, eu não consigo idealizar tipo, uma revolta popular. Eu não consigo mais ver na população como um todo uma esperança. Na minha opinião, a maioria das pessoas elas não consegue ser uma esperança. Elas simplesmente vão por o caminho que a pessoa com mais lábia e poder quiser que elas sigam. Elas podem até espernear, elas podem até não ir de primeira, mas elas vão. É que nem um cara que tem muita lábia e ele chega numa mulher e de princípio você pensa que ela não vai ficar com ele. Você pensa, não, essa mulher, ficar com esse cara, essa mulher é muito isso ou muito aquilo, faz um estilo mais recatado, ela não ficaria com esse cara que é malandrão. E no começo ela realmente não fica, mas o cara tem tanta lábia que no final não só ele tá ficando com ela, mas ela tá desesperadamente correndo atrás dele. E é isso, cara. As pessoas são assim com o governo. É só você pagar as pessoas certas, é só você controlar direitinho a mídia, é só você usar a narrativa correta no momento certo, colocar o gatilho correto, que as pessoas, mesmo tendo uma resistência no início, gradativamente elas vão para o caminho que quem quer que esteja no poder quer que elas vão. E dito isso, eu perdi a esperança nas pessoas. Eu enxergo hoje a maioria das pessoas como gado, basicamente. E eu sei que eu sou um gado também. Eu não sou um bilionário, eu não estou em uma alta casta, eu faço parte do rebanho e isso me deixa ainda mais desesperado, porque eu sou só um gado consciente e a maioria das pessoas é um gado inconsciente. E eu não tenho esperança. Eu perdi a esperança. A minha mentalidade saiu de vamos melhorar isso e foi para isso não vai melhorar, eu preciso achar um jeito de salvar o meu. E foi isso que gradativamente fez eu querer considerar sair do país e abandonar concurso público ou ter uma vida nesse país, por exemplo. E aí que entra o Felipe Neto. Porque o que que esse cara fez? Eu lembro que até 2015 ele era mais honesto nos vídeos dele. Ele fazia as coisas criticando e óbvio que ele fazia aquilo para ganhar hype, para ganhar visualização. Mas o YouTube naquela época, ele não prometia grandes coisas. Ele fazia aquilo para ser uma porta de entrada. Então ele fazia com mais verdade, porque nem ele, por mais que ele quisesse, sei lá, usar aquilo como ponte para tentar virar um ator, que era o sonho dele, ele era mais, como aquilo ali era só uma porta de entrada para ele, ele não imaginava que ele fosse realmente fazer tanto sucesso, ele era mais honesto nos primeiros vídeos. E por mais que os assuntos fossem superficiais, tinha mais verdade ali, tinha mais honestidade ali. E ele realmente era um cara que ele acreditava, as críticas dele eram críticas que qualquer jovem hoje, qualquer jovem na época um pouco inteligente conseguia perceber. As pessoas não estudam, as pessoas são burras, as pessoas são idiotas, as pessoas escutam músicas ruins, as pessoas não têm cultura, as pessoas não vão atrás de cultura, as pessoas não vão atrás de desenvolvimento intelectual, as pessoas não vão atrás de desenvolvimento financeiro, as pessoas não vão atrás de desenvolvimento emocional, só que ele acreditava que com a internet ele ia fazer a diferença e ele ia mudar as pessoas e ele ia fazer as pessoas ficarem mais cultas. E no começo ele acreditou muito nisso porque as pessoas no começo da internet elas eram naturalmente mais elas eram mais cultas. Primeiro porque as pessoas de modo geral elas tendiam a ser mais cultas naquela época, a educação era melhor. E segundo, porque a internet era mais seleta, ela era mais elitista. Então,
o gado não tinha chegado com força na internet. Ele começou a chegar com a popularização dos smartphones em 2012, em 2013. E quando o gado começou a chegar na internet e no YouTube, consequentemente, aí que começou canais que faziam um conteúdo completamente idiota, ter um monte de visualização, entendeu? É um humor de tiozão começar a fazer sucesso. E dito isso, ele até 2015 ele viu tudo isso, né? Provavelmente ele ficou puto, porque ele é um cara egomaníaco, apesar de tudo. Ele tinha a verdade dele, mas ele era egomaníaco também, né? Só que no começo, imagina, um cara que ele já era naturalmente egomaníaco e só que tinha dado certo. E naquela época ainda tinha muito aquilo de ser estrela, né? Tipo, era uma geração, essa geração que hoje tem 30 anos e em 2010 tinha 20 anos. É uma geração que, tipo, admirava ídolos, Kurt Cobain, Chester Bennington, Axl Rose, assim, grandes estrelas. Só que esses caras que faziam sucesso nos anos 90 era uma época onde o mundo era diferente, não existia internet. Então as pessoas, o sucesso ele vinha de repente e ele ficava, entendeu? Porque assim, demorava para ter uma banda nova que explodisse e quando explodia, ela ficava uns bons anos fazendo sucesso. Com a internet não. Com a internet você é só mais um, mesmo fazendo sucesso. E acho que ele começou a perceber isso, mas ele ainda era um cara idealista, ele queria fazer um humor inteligente, ele acreditava que ele podia fazer algo de qualidade e inteligente. Aí quando ele percebeu que o que faz sucesso na internet mesmo é lixo para distrair gado, para distrair pessoas idiotas, ele começou a despirocar. E ele despirocou e eu notei, eu notei porque eu notei essa mudança de personalidade bem no início, entendeu? Porque eu pensava assim, nossa, o Felipe Neto, né? Eu tô vendo ele amadurecendo, que legal, né? E eu lembro, 2015 ele estava no ápice, assim, ele estava realmente se portando como um adulto. Ele era um empreendedor, ele era um empresário, sabe? Não usava barba e tudo mais. Assim, e você via que ele era um moleque querendo parecer um adultão. E em 2016, o primeiro vídeo que ele postou, o segundo, que eu acompanhava, ele não postava muito vídeo nessa época. Tipo, era a cada 2 meses, então não era difícil acompanhar os vídeos dele. E ele postava e eu via, tipo, vamos ver, né? Felipe Neto. É o old school da casa, né? Então eu sempre acompanhava quando podia. Aí ele postou esse vídeo e ele tava sem barba. Isso já na primeira eu pensei, nossa, ele tá mais jovem, né? Que jovial que ele tá. Que quando ele tinha 25 anos, ele parecia ter 25 anos. Ele parecia até ficava levemente cafona, porque ele parecia muito ser um jovem querendo já ser um adultão maduro. E daí com 26 anos, que acho que era em 2016, ele apareceu com a cara de 22 anos, porque tava com o cabelo curtinho, barbinha feita. Pensei, nossa, tá mais jovem, né? Eu espero chegar com 26 anos e tá jovem desse jeito. Hoje com 24 eu tenho cara de criança e me arrependo muito de ter desejado isso, mas tudo bem. E não só a aparência dele estava mais jovial, como até mais infantilizada, com a forma de falar dele estava meio diferente. Os vídeos de 2015 dele que eu via, ele falava de uma forma mais. Por mais que às vezes fosse comédia, era uma coisa mais. Não era. Você sentia que era ele, assim. Não era, ele não tentava emular uma personalidade. Ele era daquele jeito mesmo. E ele tinha aquilo lá. Ele sempre foi meio efeminado, mas ele tentava se portar com uma pessoa mais madura, entendeu? Mais centrada, mais máscula. E ali eu já comecei a estranhar que ele estava falando de uma forma muito, sabe, meio forçada, querendo ser mais infantil do que ele geralmente era. Porque ele ainda era um cara meio infantil. Ele tinha 25 anos, ele não era tão adulto quanto ele tentava parecer ser.
Mas ele já não era tão infantil. Eu gostava de observar esse amadurecimento dele. E nesses vídeos ele tava bobo demais, ele tava fazendo umas piadinhas que não era do feitio dele. E ele foi despirocando, entendeu? Depois começou a pintar o cabelo e daí ficou escancarado a hipocrisia dele. Só que, olha só o que ele fez isso, ele teve bolas de deixar os primeiros vídeos que ele não excluiu. Eu até vou ver o canal para ver se agora ele excluiu ou não, mas eu acho que não. Se você pesquisar lá Felipe Neto não faz sentido, vai aparecer todos os vídeos dele. Ele teve bola para mudar, ele mudou. Ele virou um retardado na internet. Disso, ele foi de 2 milhões para mais de 40 milhões. Ele conseguiu virar o maior youtuber, ele passou o Whindersson, que é um cara que as pessoas falem bem ou falem mal, tem um carisma natural. Pode também entrar aí como um grande homem, mas não, fica para outro podcast falar dele. Mas o Felipe Neto, ele conseguiu passar o Whindersson, que chegou onde chegou porque realmente tinha o dom para isso. Uma mistura de dom e estar no lugar certo no momento certo. Ele não tem lá o dom muito de ser, não tanto quanto o Whindersson. O Whindersson, ele é a reencarnação do brasileiro. O Felipe Neto não, ele não é, ele sempre foi de uma classe um pouco mais alta. Por mais que ele fale, não, porque eu sou do povão, não é, dá pra ver que não é. Ele não tem, ele não tem os atributos necessários para realmente fazer parte do povão, que o Whindersson tem naturalmente. Ele é o brasileiro médio encarnado e ele tem o dom para ser engraçado. Então, ele nasceu para fazer sucesso no Brasil, porque ele é a reencarnação do brasileiro. O Felipe Neto não. Então ele teve que forçar uma personalidade extremamente retardada e deu certo. Isso rendeu para ele mais de 40 milhões de inscritos. Ah, mas pouca gente vê os vídeos. Ah, mas. E daí? Ah, mas ele passa vergonha na internet. Cara, ele faz vídeo todo dia. Vídeos inúteis, vídeos idiotas e infantis. Mas, cara, é todo dia. E cada vídeo tem 500 mil de visualizações. Imagina o dinheiro que ele, só com a AdSense, ele não tira com isso. E imagina a influência política que esse filho da puta não tem. Tudo que ele precisou fazer foi deixar de ser idealista e enxergar as pessoas como só um meio para ele conseguir o que ele quer. Basicamente, ele deixou de enxergar as pessoas como eu vou trazer um conhecimento, vou tentar trazer conhecimento para as pessoas e como eu tentava fazer isso, como não faz sentido. E ele foi pro extremo oposto. Ele foi pro. As pessoas são gado, as pessoas são burras, elas são idiotas, elas gostam de ouvir merda, de ver merda e de fazer merda. Elas não vão mudar. Eu vou usar a estupidez delas a meu favor para cagar muita grana nessa porra. Ele fez isso com maestria tremenda. Não dá pra dizer. Dá pra dizer assim. Ele foi um grande homem em fazer isso. Isso foi bom, isso foi justo. Aí são outros 500. Agora que foi um grande feito, não dá para negar que foi. Foi de caso pensado. Ele não foi que nem os outros youtubers que faziam conteúdo burro, idiota, porque eles eram pessoas burras e idiotas e deram sorte de explodir. Não, não foi o caso dele. Ele fez estupidez de caso pensado. E aí que tá a genialidade. Porque quando um idiota faz conteúdo idiota, ele não tem controle sobre o quanto aquilo vai afetar outros idiotas, porque ele é um idiota. Então aquilo pode funcionar por algum tempo e depois ele vai continuar fazendo a mesma estupidez e não vai mais funcionar. O Felipe Neto não, porque ele não é um idiota, mas ele sabe se passar por um idiota. E é esse o poder que uma pessoa inteligente e sem escrúpulos tem. Ela sabe se passar por idiota. E ele faz isso com maestria tremenda. Tanto é que ele é o maior canal do Brasil. Porque
Ele sabe lidar com os idiotas e usar a estupidez deles a seu favor. Então, quem diria que de Mussage a Stavrogin a gente ia terminar tendo Felipe Neto como a representação do grande homem do século XXI. Que coisa, né? E é isso. E tem o Arthur Petri também, que na minha visão é uma representação, um arquétipo de grande homem também, porque ele representa tudo que essa geração que nós somos, uma geração perdida, confusa, depressiva, com baixa autoestima e com um certo nível de inteligência, mas que não tem foco o suficiente para colocar isso. Enquanto o Felipe Neto ele é uma reencarnação de um cara que cansou de tentar tentar diminuir a estupidez das pessoas através de um conteúdo mais inteligente e simplesmente tacou foda-se, pensou, vou fazer dinheiro com esses burros, foda-se, é isso aí. O Arthur Petri ele é mais uma representação, ele é mais uma representação do que a maioria dos caras é hoje, entendeu? A maioria dos caras saudáveis e másculos, até certo ponto, é hoje, que é perdido, confuso e é isso aí. Mas ele fez sucesso e isso é muito inspirador. E é isso. Aí, esse é o podcast de hoje. Rendeu bastante. Chupem bastante rola e fiquem com Deus. Não chupem rola. Chupar rola é pecado. Vão à missa, rezem, fiquem com Deus.